fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Por que eu comecei com essa oraçãozinha? Porque a palavra de hoje, o tema é a humildade de Cristo. E eu, toda vez que eu rezo essa oração, eu sempre penso assim: nossa, o nosso coração nunca vai ser igual ao de Cristo. O nosso coração vai ser semelhante ao de Cristo. Você já parou para pensar? E a gente sempre pede para Ele fazer o nosso coração semelhante ao dele. Porque o dele bate forte por cada um de nós. E esse amor é incondicional. Esse amor, ele não exige nada de nós. Exige sim que o amemos, que o busquemos cada vez mais em nossas vidas. Amém? Então vamos pegar a palavra que está em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Está um pouquinho depois da de Efésios, quando a gente reza aquela oração da armadura de Cristo. Filipenses 2, 5 a 11. Enquanto vocês vão procurando, eu me apresento. Sou a Rosa Japolone, me chamo Fátima. Sou casada com o André, que está aqui, de branco, há 26 anos. Sou mãe do Tiago, que toca aqui com vocês. E no momento eu estou como vice-coordenadora do grupo Luz Divina, ao qual a gente faz parte. Também está aqui comigo, do nosso grupo, duas servas, a dona Margarida e a Rose. Estão aqui nessa noite de hoje intercedendo por mim. E esse grupo Luz Divina, ele já está com 8 anos de caminhada. E ele acontece lá na igreja do Tapanhão, na igreja da Imaculada. Todas as segundas-feiras, às 19 horas. Já deixo aqui o convite para vocês. O dia que tiverem vontade, que der, vão lá nos visitar, que serão muito bem-vindos. E eu tive a graça de conhecer a renovação carismática desde os meus, acho que 12, 13 anos. Então, é um bom tempo de caminhada, um bom tempo de aprendizado. E a graça de Deus vai acontecendo na vida da gente. Prova disso, que hoje, graças a Deus, eu tenho a graça e a honra de ter a minha família caminhando junto comigo. E é muito bom estar aqui com vocês essa noite de hoje. É com muita alegria que eu recebi esse convite e é com muita alegria que eu disse sim para estar aqui com vocês, para partilhar um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Ele quer falar para nós essa noite de hoje. Amém? Todos acharam aí? Amém. Que bom. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus. Muito forte, né, gente, essa palavra. Jesus, aqui nessa palavra, ele nos é apresentado como um modelo de humildade. E Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele tendo a condição de Deus, ele se apresenta aos homens como um simples homem.
E esse Jesus que abriu mão de qualquer privilégio, tornando-se um homem obediente a Deus e servidor dos homens. Esse Jesus que foi chamado para entregar a sua vida por amor a cada um de nós, ele não hesitou, ele não questionou, ele não exigiu privilégio algum. Ele simplesmente obedeceu e veio, na sua simplicidade, na sua obediência, na sua humildade. Ele simplesmente veio e se fez homem por cada um de nós, se fez homem no nosso meio. E ele serviu até o fim. Aquilo que estava predestinado para ele passar, ele foi até o fim. Em momento algum, ele negou. Ele teve sim seus momentos de dor, seus momentos de fraquezas, mas em momento algum, ele desistiu. Em momento algum, ele foi orgulhoso de falar para Deus: eu não quero isso para mim, eu não quero isso mais. Porque a humildade de Jesus era tanto, o amor dele por nós era tanto, que ele foi fiel até o fim. E se não bastasse tudo isso, dele vir, dele se fazer um simples homem no nosso meio, ele foi levado à morte numa cruz. Ele perdeu totalmente sua honra naquele momento. Mas ele não se preocupou com isso, porque ele era humilde. E ele foi elevado naquela cruz como um criminoso. Mas Deus o ressuscita e o coloca no posto mais elevado, como fala aqui na palavra de Deus. Deus o eleva como Senhor do universo e da história. Vamos ver junto lá o versículo 9? Bem no finalzinho. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo é o Senhor da nossa caminhada. Jesus Cristo é o Senhor das nossas provações. Jesus Cristo é o Senhor de tudo aquilo que a gente deposita na mão dele e que a gente pede, que a gente clama. E Jesus, ele sendo Deus, ele se humilhou, ele se rebaixou. Já nós, homens, muitas vezes queremos ser elevados, não é verdade? Vamos fazer aqui uma comparação, falando sobre a humildade de Cristo e a nossa humildade. Nós, homens, muitas vezes queremos ser Deus, ou ainda pior, às vezes queremos estar acima de Deus. O que é querer ser Deus? É muitas vezes não aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes a gente vem, a gente dobra o joelho, a gente pede a Deus a graça, e quando Ele nos dá, muitas vezes a gente não aceita. Muitas vezes a gente quer: nossa, mas Deus está dando isso para a minha vida, mas eu não quero. Eu pedi, mas Deus não entendeu como eu pedi. Era de outra forma que eu queria. Então, muitas vezes a gente quer ser mais do que Deus. A gente quer ser dono da nossa vida, a gente quer mandar na nossa vida. Mas não é assim. É Deus que manda na nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida totalmente a Ele. É Ele que nos mostra o caminho certo, é Ele que nos dá a direção. Jesus é Deus. Ele é igual a Deus. Ele está acima de cada um de nós. Olha quanta coisa maravilhosa a gente pode falar de Jesus. Eu anotei aqui algumas. Jesus, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é infinito, Ele é onisciente, onipresente, onipotente e tantas outras coisas mais poderia enumerar aqui falando que Jesus é. Mas esse Jesus que é tudo isso, Ele se esvaziou de si mesmo, entregando a sua vida por cada um de nós.
Esse Jesus, sendo Deus, ele assumiu a condição de escravo. O que é ser escravo? Ele veio para servir e não para ser servido. Esse Jesus, sendo tudo, se fez escravo por cada um de nós. E nós, sendo nada, muitas vezes queremos ser esse Deus. E às vezes, como eu já falei, muitas vezes ainda queremos ser acima de Deus. Como tem pessoas nesse mundo que acham que são Deus, que acreditam que são Deus e não acreditam na existência do verdadeiro Deus. E Jesus, ele foi obediente. Já nós, como nós somos desobedientes? Como nós temos dificuldade em obedecer? Obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Ele mostra para nós na oração. Deus, ele é tão assim maravilhoso em nossa vida, que muitas vezes Ele usa o irmão que está ao nosso lado para nos dar a direção. E muitas vezes nós desobedecemos e não ouvimos e buscamos outros caminhos. Não é verdade? Jesus se humilhou. Já nós muitas vezes gostamos de ser exaltados. Nós humanos, nosso lado humano, ele é muito mesquinho. Nós gostamos de ouvir elogios. Gostamos que batam palmas para nós. Gostamos muitas vezes de estar sentados nos primeiros lugares. Já Jesus não. Jesus, ele se humilha. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele deixa que nós o coloquemos aonde nós queremos. Se nós colocamos Jesus na nossa vida, no nosso lado, nas nossas atitudes, em tudo que vamos fazer, ele sempre vai estar conosco, sempre nos dando direção, sempre nos abençoando, sempre nos dando forças. Vocês já fizeram essa experiência de pegar, acordar de manhã e falar assim: Jesus, hoje tudo que eu for fazer, eu quero que o Senhor esteja comigo. É um dia muito abençoado, mas também é um dia que a gente mais vai ter provações, porque o inimigo não quer Jesus ao nosso lado. Não é verdade? O inimigo faz de tudo, tudo. Aí sim, ele usa as pessoas também que muitas vezes estão ao nosso lado para nos derrubar, para nos tentar. E Jesus, ele sendo tudo, ele se esvazia de si mesmo. Jesus, ele se faz escravo. Já nós queremos mandar, queremos governar. Jesus se humilha, obedece. Jesus vai até os pés da cruz, na maior humildade, na maior obediência, com o coração puro, com o coração obediente, aquela missão que Deus confiou a ele. Jesus se fez igual a nós. Por que Jesus se fez igual a nós? Como eu falei lá no início, ele se fez homem igual a nós. Ele se fez igual a mim, ele se fez igual a cada um de vocês que estão aqui. Imaginemos Jesus aqui passeando no nosso meio. Nos nossos momentos de oração, no momento da palavra, ele se encontra aqui no nosso meio. Se nós permitirmos. Temos que nos elevar para as coisas de Deus. Aí sim. Aqui, para as coisas de Deus, a gente tem que se elevar, deixar as coisas de Deus serem exaltadas na nossa vida, deixar Deus aparecer na nossa vida. Não é fácil, sabemos disso. Mas Deus sim tem que ter o privilégio na nossa vida. Deus deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida.
temos que ter em nosso coração sempre o desejo de ter os sentimentos de Jesus. Por isso que eu falava, né, de colocar Jesus em tudo que nós vamos fazer. Porque nós temos que sentir o que Jesus sentiu, pensar como Jesus pensou, tentar viver como Jesus viveu. Quando nós estamos para tomar uma decisão em nossa vida, às vezes para comprar uma casa, trocar um carro, nós devemos pedir para Jesus que Ele nos dê a direção certa. Ó Jesus, será que é da vontade do Senhor que eu compre esse carro? Será que é da vontade do Senhor que eu compre essa casa? É da vontade do Senhor que eu vou fazer aquela viagem? A gente tem que sempre pedir isso para Jesus. Porque às vezes é da nossa vontade, mas não é da vontade de Jesus. E Jesus, Ele teve um coração despojado. O que é um coração despojado? É um coração simples, um coração humilde, um coração desprendido. Um coração desprendido das coisas do mundo. Jesus veio para cumprir a sua missão de amor, de salvação por cada um de nós. Ele não veio para dizer, eu sou do Bambam, eu vou lá salvar aquela humanidade porque não tem jeito mais. Não, Ele se colocou humildemente para salvar a cada um de nós. Todos nós somos salvos por Ele, os justos e os injustos. E hoje aqui estamos pedindo para esse Jesus que venha colocar no nosso coração essa humildade que Ele tanto teve, que Ele tanto tem. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos, baixar nossas cabeças e vamos pedir para esse Jesus que foi esse exemplo de amor, que foi esse exemplo de obediência, esse exemplo de humildade. Vamos pedir a Ele que nos dê um sentimento de entrega, mas uma entrega absoluta. Não uma entrega pela metade, uma entrega por inteiro. Porque esse Jesus que é humilde, Ele nos ama. E Ele nos acolhe nessa noite de hoje. Esse Jesus que passeia aqui no nosso meio, vem nessa noite de hoje acolher, cuidar de cada um de você que está aqui. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Cada um de nós viemos por caminhos diferentes, mas buscar o mesmo ideal. Buscar um Deus que nos ama, buscar um Deus que nos fortalece, buscar um Deus que nos apoia. Que com seus olhos fechados você possa sentir a presença de Jesus aí do seu lado, dentro do seu coração. Esse Jesus que está aí te dando o ombro para você deitar no ombro dele. Se sentir acolhida, se sentir amada. Esse Jesus que é humilde, mas que te ama. Esse Jesus que deu a vida por você, que deu a vida por mim, por cada um de nós que estamos aqui nessa noite de hoje. E que nós possamos pedir a esse Jesus todo o perdão. Que nós possamos pedir a esse Jesus que nos dê toda a integridade, toda a honestidade. O mundo lá fora quer nos resgatar, o mundo lá fora quer nos engolir, nos mostrar um outro lado. Mas o lado de Jesus é tão precioso, gente. O lado de Jesus é tão maravilhoso. Se deixe se levar, se deixe se entregar a esse Jesus que te ama. E nunca esqueça de pedir a esse Jesus que Ele possa fazer do seu coração, do meu coração, sempre semelhante ao dele, para poder amar as pessoas que estão ao nosso lado, para poder amar aquelas pessoas que muitas vezes são muito
precisamos amar mais ainda. Nós precisamos orar cada vez mais ainda. E pedir àqueles também que muitas vezes não nos amam, pelo nosso jeito, pela nossa maneira de ser, até mesmo por acreditarmos em Jesus. Mas que essas pessoas possam também nos ver com outros olhos. Não ver eu faço, não ver cada um de vocês, mas ver Jesus na nossa pessoa. Que nós possamos sempre nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar das nossas vontades, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que não agrada a Deus. E que Ele possa sempre nos conceder um espírito de humildade, um espírito de servir, assim como Ele veio para servir e não ser servido, que nós também possamos servir, que nós possamos ser evangelizadores, levando a palavra de Deus aos quatro cantos, onde for preciso, onde for necessário, que nós não tenhamos medo, que nós